Antes de nós refletirmos a respeito do diálogo entre ela e Cristo, eu gostaria que nós pudéssemos aqui olhar o que o texto nos diz e o que o texto não nos diz. Em primeiro lugar, João não comunica o nome dela, mas ele dá um detalhe que é muito importante, a sua nacionalidade. Ela era de onde? Samaria. Segundo, ela era descendente de Jacó. Terceiro, João diz que Jesus sentou-se no poço por volta do meio-dia, mas este detalhe não revela a razão pela qual que ela esteve lá. Simplesmente a nos dizer que Jesus esteve lá meio-dia. Quarto, ela tinha tido 5 maridos e ela foi honesta. Mas não sabemos se ela foi divorciada 5 vezes também. Nós não sabemos. O texto está em silêncio. Quinto, a narrativa não nos diz que ela era uma pessoa má que precisava ser condenada. Muito contrário, era uma mulher que estava à procura da verdade. Sexto, ela fazia muitas perguntas e gostava de falar de Deus e gostava de entrar em diálogos profundos. Sétimo, o povo da sua terra, da sua cidade, gostaram do seu testemunho. Quando ela foi falar sobre Cristo, aceitaram aquilo que ela estava a dizer. Se ela fosse uma mulher de reputação não muito positiva, não dariam valor para ela. Mas o facto que ela vai lá, fala de Cristo, e as pessoas querem ouvir mais, e eles dizem, porque acreditaram devido a ela, e depois estiveram com Cristo, e viram que não somente aquilo que ela dizia era verdade, mas que Cristo era muito mais além daquilo que ela descrevia. Ou seja, ela tinha credibilidade na sua cidade, com o seu povo. Estas são algumas coisas que nós sim sabemos pelo texto, e algumas coisas que nós não sabemos pelo texto. Mas há um pormenor que é extremamente importante, que o texto diz. Por que Jesus foi lá? Diz que ele precisava ir a Samaria. Já sabemos que os judeus e os samaritanos não se davam bem, não se comunicavam, havia muito ódio, havia muitas lutas, batalhas, havia de tudo entre eles. Então, para sair de Judeia para ir para Galileia, vice-versa, havia 2 caminhos. Dar uma volta mais comprida, mas pelo menos evita estar ou passar pela Samaria, ou fazer uma viagem mais curta, duração mais curta, mas tens que passar pela Samaria. E o texto diz que Jesus precisava passar pela Samaria. Agora, por que Jesus tinha que ir lá? Porque os judeus não iam lá. Os judeus eram um povo escolhido de Deus. Eles tinham também a missão de falar do Messias. Mas os judeus evitavam de falar os samaritanos. Ou seja, Cristo teve que ir a Samaria porque o povo escolhido rejeitou os samaritanos. O povo escolhido preferiu não ir a Samaria